Olá, neste vídeo nós vamos configurar a WART, certo? O mesmo programa de exemplo do loopback, só que utilizando interrupções, ok? Como nos projetos anteriores, vamos começar copiando o projeto em vez de criando o projeto do zero. Vou seguir a mesma nomenclatura que eu usei para o projeto do ADC, adicionando a opção o nome Interruption, salvar na pasta padrão, copiar. Agora eu já posso fechar este projeto e fazer as alterações necessárias aqui. Que no caso são deletar todos os arquivos relacionados com debug, e renomear o arquivo .ioc para que ele fique com exatamente o mesmo nome do projeto. Vamos abrir aqui o arquivo .ioc e verificar quais alterações são necessárias do projeto anterior para este, para que a gente configure a interrupção. Ok, a opção da WART está dentro de Connectivity. Nós configuramos a WART 2 nos pinos PA2 e PA3, certo? Nós só precisamos vir aqui nessa parte de NVIC Settings e habilitar através desse botão a interrupção global da WART 2. Gerar o código de configuração. Pronto, está criado o código, certo? Podemos ver que não foi adicionada nenhuma função de configuração. Aqui não tem nenhuma diferença para a configuração da WART por pooling. O problema é que ele não configura o vetor de interrupção, a exemplo do que a IDE fez com o ADC, certo? Que é configurar o NVIC. Então eu vou abrir o projeto do ADC com interrupção e vou copiar a configuração do NVIC a partir de lá. A configuração do NVIC são essas duas linhas aqui, certo? Uma responsável por configurar a prioridade e outra responsável por habilitar a interrupção no vetor de interrupções. Nós devemos trocar o nome do periférico pelo periférico o qual a gente deseja configurar, certo? No caso, o WART 2. Se você der Ctrl clique,
você pode ver a lista completa com todas as possibilidades de periféricos que podem ser configurados no NVIC. Feito isso, agora a gente precisa das funções que vão trabalhar com a interrupção. Dando Ctrl clique no arquivo do rol art init, nós podemos abrir o arquivo .c, Ctrl clique de novo, o arquivo art.h, que é o arquivo onde estão todas as funções para a manipulação da art. Esse arquivo pode ser encontrado dentro de drivers, STM32F4 rol driver, src source. Então só procurar pelo arquivo da art. O .h está dentro da pasta inc. Nós podemos ver entre todas as funções as duas funções de interrupção, certo? Vamos copiá-las. E vamos colá-las aqui embaixo. Nós podemos ver de diferente aqui entre a função que transmite e recebe por interrupção e a função que transmite e recebe por pooling, é a inexistência do parâmetro de entrada para o timeout, certo? Então, significa que uma vez que eu chame essa função aqui, ou seja de transmissão, seja de recepção, o processo de transmissão e recepção é iniciado, mas não é finalizado dentro da função. Então a gente vai sair dessa função sem que a transmissão tenha terminado. Isso vai se processar em paralelo através das interrupções, tá? Além dessas duas funções, tem uma outra função aqui, certo? Que se chama getState, certo? Essa função aqui pode ser utilizada para verificar o estado da operação da UART, certo? Se a gente for verificar quais são os estados possíveis, Ctrl clique nesse tipo aqui de retorno da função, tem o estado reset, que é quando a porta UART ainda não está configurada, ready, a porta está pronta para qualquer tipo de operação, busy, a porta está ocupada com algum procedimento, BusyTX ou BusyRX ou BusyTXRX, a porta está ocupada especificamente com os procedimentos de transmissão e recepção. O ArtState Timeout, que não tem relação com a função de interrupção, certo? Já que a gente não tem opção de timeout. E State Error, caso algum problema de execução ocorra. Então nós vamos começar mandando uma mensagem, certo? Só que vamos mandar essa mensagem usando de Hello World usando interrupção. Então os parâmetros são praticamente todos iguais, exceto pelo parâmetro de timeout. Então a única coisa que eu preciso fazer é copiar, colar e apagar o último termo, certo? E ao contrário da opção de pooling, essa transmissão só vai terminar depois que a função de transmite for executada. Ou seja, para saber se a operação de transmissão terminou mesmo, eu preciso perguntar se o estado da UART voltou para a opção ready. Neste caso aqui eu estou bloqueando a execução do código, de modo que a gente só vai sair desse loop caso a operação de interrupção da UART seja finalizada. Desse modo aqui eu não estou aproveitando nenhuma das vantagens do uso da interrupção. Mas a gente vai fazer a aplicação do loopback, certo? Então vamos ver como a gente faz a aplicação do loopback aproveitando o uso da interrupção.
Eu já testei esse código de antemão, certo? Eu vou apenas copiá-lo. Eu tenho aqui algumas variáveis, certo? Eu tenho uma variável de status que armazena o status da rol. Eu tenho uma segunda variável de status que armazena o status da UART. Eu tenho variáveis separadas para transmissão e recepção de dados, certo? Antes eu estava usando uma variável só no pooling. E eu tenho uma variável de estado que eu chamei de loopback state. Inicializei com 0. O código principal consiste apenas desse switch case. E eu vou deixar aqui lado a lado, em cima e embaixo, as duas implementações. Veja que aqui eu só uso uma variável de dados, certo? Porque as coisas não estão acontecendo de forma simultânea. Só que aqui embaixo, transmissão e recepção podem acontecer de forma simultânea. Então, para evitar problemas, eu posso simplesmente utilizar variáveis diferentes. Tá? Evitar que a variável seja sobrescrita aqui enquanto eu estiver transmitindo cá embaixo e eu acabe transmitindo um valor que seja completamente aleatório, que geralmente se chama de lixo. Quando a gente está no estado 0 aqui, a gente faz a leitura, tá, do estado. Se a gente estiver no estado pronto, o ready, ou estiver ocupado apenas transmitindo, certo? Já que para o ART, transmissão e recepção são desacoplados, eu posso transmitir e receber de forma assíncrona. A gente configura a recepção de 1 byte, parecido com o que tem aqui em cima na opção pooling. E mudamos de estado. No estado 1, certo? A gente pergunta pelo estado de novo. Se a gente recebeu algum byte, a gente pega e faz a cópia de dados do buffer de recepção para o de transmissão e passa a transmitir esse único byte usando interrupção também. A diferença entre o interrupção e o pooling é que no interrupção a gente espera terminar a transmissão para voltar a receber novamente. Ele só sai daqui dessa linha 109 para voltar para a linha 106 quando a transmissão tiver terminado. Aqui a gente só inicializa a transmissão, tá? Então a biblioteca interna vai se ocupar de transmitir esse byte. Voltamos para o estado 0 e a partir dessas condições aqui a gente vai entrar novamente na interrupção, na ativação da recepção. Então a gente inicializa a transmissão e já estamos prontos para receber bytes novamente. Outro fato é que qualquer código que eu coloque aqui embaixo, ele não sofrerá com nenhum tipo de atraso de execução por causa da operação de transmissão e de recepção. Por exemplo, se eu resolver transmitir 14 bytes aqui, o código cá embaixo não vai precisar esperar os 14 bytes serem transmitidos para que ele seja executado. Vamos fechar esse projeto aqui de teste. Salvar. Vamos abrir o terminal. A exemplo da opção Copooling, usando a mesma programa chamado Screen. Vou dividir minha tela e vamos gravar.
Erros foram detectados. Vamos verificar aqui quais foram os erros detectados. Tá, o primeiro erro é que eu esqueci de colocar a variável do manipulador aqui. Deixei o texto da declaração da função. Estamos trabalhando com Art 2. Isso aqui deve resolver o problema. Temos dois warnings. Um é relação ao tipo, tá? Esse hello world aqui é classificado como tipo char, enquanto que a função espera uma variável do tipo int8, certo? int8. Mas como eles são equivalentes, todos têm o mesmo tamanho, eu posso ignorar esse warning. O outro é sobre uma variável não utilizada, os art status, o que também não é um problema, eu posso simplesmente apagar depois. Pronto, agora mandar rodar. A gente pode ver que a mensagem de Hello World apareceu. E tudo que eu digito na tela é retornado de volta para o meu terminal.